Continuando com as nossas edições especiais, hoje nós vamos contar a história de um dos principais títulos da BWF. O JP está pronto para mostrar para vocês a história de um dos títulos mais cobiçados por todos os lutadores. É com você, JP! Há 2 semanas aqui no Telecat fizemos um especial sobre o cinturão de Rei do Ringue, que é um dos maiores cinturões que a gente tem aqui na BWF. Mas hoje a gente vai subir um degrau para falar sobre o cinturão que é símbolo da Brazilian Wrestling Federation, o cinturão brasileiro. A retrospectiva de hoje mostra todos os campeões que seguraram o cinturão brasileiro da BWF. Nossa história começa em 2010, quando Bob Jr. anunciou o mais novo título da BWF, o Campeonato Brasileiro. Foi realizado um torneio, cuja final ocorreu no dia 28 de fevereiro de 2010. Lá, sempre lá, no ginásio mais importante da luta livre nacional, o 7 de setembro. Porém, a final acabou sem decisão, quando o Xandão deu um suplex de cima da terceira corda e os 2 lutadores literalmente quebraram o ringue. A revanche ocorreu meses depois no mesmo local, mas dessa vez Xandão conseguiu fechar seu oponente para se tornar o primeiro campeão brasileiro de luta livre. O gigante carregou o título por mais de um ano e no final de 2011 ele foi defender o seu cinturão contra Knockout Jack em um duelo de gigantes. Os 2 lutadores novamente em cima do tablado. Olha o Xandão, tentando buscar ali a reação, tentando pegar por baixo. Foi pro Cristo novamente, olha, medindo forças agora. Agarrado novamente o gigante Xandão. Olha o nocaute, pegou no estrangulamento, olha o Xandão, jogou na bola. Olha o trombão, olha a trombada ali, a trombada de gigante. Olha lá, minha nossa. O Xandão tá cansado, olha lá. É pancadas de gigante, não tem jeito, olha. É pancada, é toma lá da cá. É toma lá da cá, vamos ver quem vai cair. O gigante tá estremecendo. Olha o nocaute, pancadas do Knockout Jack. Passou no vazio agora, olha o Xandão. Passou também, olha o golpe por baixo agora, por baixo. Ai, 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 ai. Você que tá lutando mais grande, estão completamente atropelados, cansados. Olha, nós estamos de jeito nenhum. E mais uma daquelas cabeçadas kamikaze aconteceu aqui. E o Knockout Jack agora que foi que mandou a cabeçada cheia do Xandão. Olha lá, agora tá tentando entrar mais um ali no ringue. Olha quem vem chegando aí. Começou no ringue. Olha quem vem chegando. Isso não poderia ter acontecido. Isso não poderia ter acontecido nessa luta. Pois é, eles são ali pegando a cadeirada e vai tentar fechamento agora. Com a ajuda de Insano Igor, Knockout Jack, que é um dos lutadores mais experientes em atividade na BWF, se tornou o 2º campeão brasileiro. Prosseguiu a se tornar o campeão com o mais longo reinado da história, sendo campeão por 5 anos, perdendo o título só em 2016. Esse ano foi marcado pela transformação de um lutador na BWF. Beto, o Anjo Loiro, filho da lenda Diabo Loiro, então ex-campeão sobrevivente e da Copa Anime Friends, passou por uma transformação completa e no Anime Friends de 2016 ele apareceu com um novo nome, um novo visual e principalmente uma nova atitude. Essa renovação em sua personalidade o levou para a primeira noite dos campeões, onde agora conhecido como Rurik Jr., ele teve a sua chance de lutar pelo cinturão brasileiro. Insiste ali o Rurik. Não, tudo bem, beleza. Deu um toque ali e já foi o Rurik pra cima. Já foi o Rurik cheio ali pra cima do nocaute, hein? E ele vai batendo, olha só, o nocaute mais pesado, já deu um chega pra lá no Rurik. Meu Deus do céu, olha o Rurik. Chegou lá, tentou chegar de novo. Vai agora, não. Peraí, o Rurik pegou o cinturão. Parece que eu não esperava. Já que ofereceram o cinturão de couro pro Rurik, ele disse não também. Então eu aceito o cinturão. E o nocaute tá levando a pior desse combate, não é possível.
O campeão brasileiro levando a pior ali. E o cinturão dele dessa vez nada pode fazer. Conseguiu ali na frente. Pegar. Ali, deixou de cinema de cintura. Ali na linha de cintura, aliás. Fez o slam ali. Já vem chegando ali por trás com o cinturão para asfixiar de uma vez ali o Hurricane Júnior. Vai prendendo ali, não tem como sair. Não tem como sair, vai com o pé nas costas ali do Hurricane. Pressionando ele, opa. Max Miller ali, o que o Max Miller está fazendo ali, pô? Já vem ali para querer. Não, peraí, ó. Max Miller vai se dar mal, hein? Vai se dar mal ali, opa! Cadeirada em cheio ali do Hurricane Júnior. Nos prêmios do nocaute Jeff. Agora o pessoal viu a eletricidade no golpe, né? Foi o delírio, hein? Ele mais uma! Meu desenho cheio! Caiu ali, olha só, vai fechar agora quem sabe. Não, ele quer mais, Renato, ele não para. Olha o que está fazendo ali, ó. Colocando a cadeira em cima. Vem Hurricane Júnior. Meu Deus do céu, Renato. É fim de luta, eu acho, hein? 1, 2, 3, fim de luta! Após anos com o mesmo lutador no topo, Hurricane Jr. chocou todos os fãs presentes no Clube Esportivo da Moca ao derrotar Nocaute Jack e se consagrar o campeão brasileiro. E o novo campeão brasileiro de luta livre, Hurricane Júnior! O lutador de segunda geração adicionou mais uma conquista ao seu currículo com a ajuda de Max Miller. Porém, o que Hurricane não sabia é que quem costumava ser o seu melhor amigo se tornaria o seu maior rival enquanto campeão. Mas isso é assunto pro próximo bloco. Não sai daí que o BWF Telecat volta já. No meio do caos da realidade, tá faltando consciência, sobrando vaidade. O segundo que antecede o beijo da revolução. Estamos de volta com o BWF Telecat especial sobre o Campeonato Brasileiro. Como campeão, Hurricane levou o título a novas alturas. Teve defesas de cinturão memoráveis, incluindo uma contra o astro porto-riquenho Carlito em uma Lumberjack Match. No meio tempo, sua relação com Max Miller só piorava. Pouco a pouco, o companheirismo e respeito entre os dois foi indo por água abaixo. No anime Friends, por mais que Hurricane tenha tentado, Max Miller perdeu o cinturão de rei do ringue pro Ace. A partir daí foi ficando claro que Max Miller queria mesmo era uma chance pelo título brasileiro. Na 10ª edição do In-House, em fevereiro de 2018, estava marcada uma luta entre os campeões de dupla Dante e Mads Alves contra Hurricane Jr. e Max Miller. Porém, Max se recusava a lutar. Então, na tentativa de salvar o combate, Bob Jr. fez uma proposta para ambas as duplas. Você quer lutar pelo título brasileiro? Você merece? Fala. Eu mereço. Você quer lutar com o Hurricane? Então, para você lutar pelo brasileiro com o Hurricane, você tem que ganhar esse combate. E você? Você quer o título brasileiro? Ele veio passear. Eu quero, você que instalou essa porcaria aqui. Então, se você quiser lutar pelo título brasileiro no próximo combate do Hurricane, você tem que ajudar ele a ganhar deles dois agora. E você não luta pelo brasileiro. Agora eu quero ver. Max Miller desnorteado. Mets também de pé. Quer se vingar ali o Mets. Ele já levanta. Pegou ali nos ombros o Max Miller. Mandou, deu um chega pra lá no chute. Vem o Dante. Opa! Não. E olha só, acertou ali o parceiro. Ele escapou e opa! Não. Opa! Olha o Max Miller! Max Miller 1! Quase de surpresa ali o Max, hein?
O Mets está fora de ação aqui. O Dante aplicou um Spear no Mets. Agora conseguiu sair do golpe do Max. O que ele vai fazer, Marcos? E pegou na posição argentina ali o Dante. Fez o arremesso. Fez o arremesso agora. E agora a situação fica, entre Dante e aquele cara ali, Hurricane Jr. Hurricane Jr. de surpresa. Chegando ali, o Dante saiu. Não chega pra lá. Dante foi no Spear. Foi no Spear ali, o Dante conseguiu conectar. Tem Hurricane Jr. O que vai fazer ali? Pra cima do Mets Alves. Mets tentando sair, vai se debatendo. Opa. 1, 2, 3. Acabou, de surpresa. Acabou. Fim de luta e a vitória de Mets Alves e o aniquilador Dante. Que luta, o Dante conseguiu a oportunidade que queria graças a Mets Alves, hein? Estava claro que Hurricane Jr. e Max Miller não conseguiam mais coexistir, e por isso, Dante acabou recebendo a chance de lutar pelo título. Mas infelizmente naquela mesma luta, ele sofreu uma lesão no joelho que o afastou dos ringues de luta livre durante todo o resto de 2018. Com Dante impossibilitado de disputar o título, a chance foi para Max Miller, que os dois se enfrentaram no In-House de número 13. Pois é, e pensar que esses dois já se deram tão bem, né, Renato? Faziam parte da máquina do mal e hoje estão aí se enfrentando. Opa, e que braçada ali do Hurricane, hein? Que braçada forte, mas o Max Miller já tá em pé. Pegou por trás do estrangulamento, olha o que ele faz, vai no mata-leão, opa! Conseguiu o giro. Sair. Nossa senhora, e saiu bem ali com todo o seu peso pra cima do Max Miller. Jogou todo o peso pra cima, caiu na barriga dele ali, mais de 100 quilos ali, olha. O Max Miller tá respirando ali, buscando gás, bicho. Tirou totalmente o fôlego. E agora vem, olha o que faz ali o Hurricane Jr. Deu um tapão ali pra cima do Max Miller. Vem de novo buscando o adversário, o campeão brasileiro dominando na cotovelada. A situação do Max agora não tá boa. Vem Max tentando sair, passando por cima, pegou, caiu nos ombros do Hurricane. Caiu nos ombros do Hurricane ali, que vem agora na pesada. Olha que pesada que ele deu agora, hein? Pegou na boca dele ali, tá sentindo, partiu pra cima, tentou novamente a imobilização. Agora ele vai fechar. Agora ele tá tentando de novo. Opa. Tentando ali, o giro saiu bem o Hurricane Jr. Vai de novo o Max Miller, na pesada agora na cara do campeão. Levanta de novo o campeão, não desiste, mas ele tá sem reação nenhuma. É o Max dominando. Nunca vi o campeão brasileiro apanhar desse jeito, hein? Pois é. Opa! Olha quem entrou aqui, o Mito. Albert, o Mito. Olha, o Mito entrou aqui pra ajudar. Desclassificado. O Mito entrou pra ajudar. E ele já veio com golpe baixo. Desclassificação. O juiz mandou soar o gongo. Pegou uma cadeira, agora ele pegou uma cadeira, meu rapaz. Não precisa disso, já acabou o combate. Acabou o combate. Nossa! Caramba! O juiz foi a nocaute! Que é isso? E já acabou, não tem o que fazer. Mas pode isso, o Mito entrar aqui e acabar com tudo? Na tentativa de provocar Bob Jr., Albert arruinou o evento principal do 13º In-House. Mas pro delírio dos fãs na academia da BWF naquela noite, o diretor técnico da BWF resolveu interferir com as próprias mãos. Isso levou a uma luta entre Albert e Bob Jr., na condição de que se Albert ganhasse, ele teria o controle absoluto da BWF por um mês. E o inacreditável aconteceu. Hurricane Jr. foi o juiz daquela luta e praticamente presenteou Albert com a vitória. A partir daí, após uma série de atitudes lamentáveis, Albert e Hurricane Jr. chegaram ao topo. Albert, mais pra frente, ganhou o título de sobrevivente e os dois se tornaram campeões de duplas. Chegou em um ponto em que eles pareciam ser invencíveis. Foi aí que Bob Jr. lançou o último desafio para a Noite dos Campeões 2, uma luta de duplas entre Hurricane Jr. e Albert contra Bob e Max Miller. Se o time de Hurricane ganhasse, não só Max Miller jamais teria outra chance pelo título, mas também Bob Jr. seria obrigado a se aposentar. Mas, se o time de Bob ganhasse, o Bicho Bruto ia se tornar o campeão brasileiro e Hurricane e Albert perderiam todos os seus cinturões. Eu vou trazer um lutador para lutar no meu lugar, junto ao lado, de Max Miller. Vocês vão aceitando ou vão? Marcos, eu escolhi um lutador para me representar nesse combate. Por favor, solte a música dele.
senhores, representando o Bob Júnior neste combate, nocaute, Jack. O Mito tá muito seguro de si. Sou eu, olha lá. Ele falou, eu sou o cara, bicho, olha lá. Ele fica tirando barato, né? Ele tira uma onda, ele faz... Olha, cuidado, Mito, cuidado. Olha, a situação do Max Miller também tá delicada, Marcos. Tá muito ruim a situação, o Max vai tentando sair na base do tapa, vai na sequência boa, cotovelada de um lado, tapa do outro, parece que vai conseguindo sair, vai tomar distância, Max Miller caiu no sabor drop do Albert. Ai, ele conseguiu dar mão, agora entra o Rurik, olha. Ih, rapaz, olha lá, nocaute. Quase o nocaute só observando o triste destino de Max Miller. Eles vêm naquela roda gigante dupla, tá alarmando, olha lá. Isso vai dormir de bruxo 15 dias dessa altura aí, ó. Olha lá. Opa, escapou ali o Max. Escapou! E ele conseguiu dar toque! Agora sim! Entrou o gigante na cara! O nocaute que é malandro que só já estava do lado de dentro esperando o juiz, né? Viu? Foi o toque válido, tal nocaute de chavando agora já. Olha o nocaute! Pegou um, pegou outro! Joga como se fosse uma criança! Olha lá! Joga 130 quilos do lado de fora! Pegou agora o Albert! O que ele vai fazer? Olha a facilidade com que ele joga, Marco! E agora? Ele vai preparar o bote! Ele vai usar a quadra de venda! É o golpe preferido do nocaute! 130 quilos pra cima do Albert! E agora, Mito? Tava tão seguro de si agora com o nocaute no ringue. Olha o Max Miller vai tentando dar o bote, hein? Vai subindo na parte mais alta do ringue aqui o Max Miller. Olha lá! Derrubou os dois, Marco. Pegou ali com o joelho no Albert, com o cotovelo no Rurik. Sobrou para ambos e agora vem no nocaute. Posicionando. O Max elétrico, fazendo cálculo ali, ó. Cotovelada giratória. E vem agora pro choque na modificada ali do nocaute. Pode contar, juiz, pode contar. A situação agora é caótica e do lado de fora o Bob Júnior vai massacrando o Albert. Enquanto isso aqui em cima do ringue, Max Miller seguro ali pelas cordas junto com o nocaute, vem em cheio contra o Rurik. Vai tentar que mais? O que mais quer o Max? O bicho bruto. Do lado de fora o Albert tá sem ação. O Rurik tá chamando ele. Vem cá me ajudar, bicho. Não tem como, tá com o cone ali. O Bob Júnior acabou com ele lá do outro lado, não teve jeito. Olha lá! Agora vai ser o final, vai acabar. É um, é dois, é três, acabou! Termina o combate! Vitória! Senhoras e senhores, o vencedor e novo campeão brasileiro da BWF, o bicho bruto, Max Miller. Ele vai exibir o cinturão dele, olha lá que legal, hein? Todo feliz da vida, lutou por esse cinturão, vem tentando esse cinturão por muito tempo. Max Miller finalmente conseguiu vencer seu arquirrival e se tornar campeão brasileiro. Ele é o único lutador a ter ganhado tanto esse título quanto o Rei do Ringue. Ainda que tenha sido o campeão com o reinado mais curto, ele foi indiscutivelmente o campeão mais ativo. Durante todo o seu reinado, ele teve como filosofia defender o cinturão contra todo e qualquer desafiante. Muitos lutadores tiveram sua primeira chance pelo título máximo da BWF 1 contra 1, enquanto o bicho bruto era dono do cinturão. Após uma de suas várias defesas de cinturão, Max perguntou quem os fãs queriam ver desafiá-lo pelo título, e o público não hesitou em sua resposta. Quem? Próximo in-house, tá dentro. Ai. Esqueça que tá valendo o brasileiro. Em 2019 surgia um fenômeno na BWF, o carismático lutador da divisão de rookies, Ian Carlor. Quando os fãs pediram, Max deixou bem claro que não recusa nenhum desafio. Então, os dois se enfrentaram no in-house seguinte. Tá valendo. Ai. Olha a cara do bicho bruto. Ele olha com aquela cara de desprezo. Olha com aquela cara feia para
A galera que tá aplaudindo aqui, Ian Carlo. O Ian Carlo menos avantajado de corpo. O Maximiliano forte. É luta pra ficar preocupado aqui. E agora ele sai pra fora do ringue, naquela parte de fora do ringue ali, olha. Que é um lugar perigosíssimo, porque não tem espaço. O que ele vai fazer, Renato? Não tem espaço. O que ele vai fazer? Não. Ele vai dar um pilão ali. Não. Saiu o Ian. Olha o Ian conseguiu derrubar ainda. Olha a coisa aqui. Olha, o gente, ele ia dar um pilão ali no apron. O Ian saiu na hora certa, Renato. Aquela partitura do ringue, se ele fizesse isso, ele matava o Ian. E ele caiu lá fora do ringue. O Ian tá tentando arrumar o bote ali pra cima dele. O Ian tá subindo na parte mais alta do ringue. Ele pode cair dali. E o Ian vai se preparando pra pular. Olha o Ian! Max segurou, Renato. O Max segurou. Olha lá, olha o que ele vai fazer, Bob. Olha o que ele vai fazer. Ele jogou o Ian nas cadeiras. Ave Maria, que é isso? Foi esbagaçado, foi jogado em cima das cadeiras. A galera dá o incentivo para o Ian. Ele vai buscando forças não sei aonde. Não, ele tá acabado, ele tá acabado. Hein? O povo colocou o Ian de volta, mas ele não tem condição, Renato. Ele foi arremessado. Max disse que vai acabar o combate agora. Agora ele falou, agora ele não escapa. Quero ver. Não acredito. O DDT, Renato. Ele conseguiu bater ele com a cabeça no chão. Ele jogou o Maximiliano de cabeça no tablado. Vai pra cima, Ian. Tenta agora, Ian. Segura, Ian. Não dá pra segurar, né, Bob? Não dá. O Ian tá cansadíssimo, exausto, machucado. O Maximiliano vai levantando. O Ian fala, vem. Não, Ian. O Maximiliano pegou ele no meio do caminho. Ele telegrafou, Bob. Não, mas ele tá esperando o Maximiliano se levantar, porque o golpe dele é alto, Renato. E o Maximiliano estava de olho, né, Bob? Você acha que ele ia deixar? Não. E agora, bicho? O Maximiliano ia dar a finalização dele. O Ian caiu. Caiu de cansaço, né? Exausto. Olha lá. Ele tá dizendo, bate! Bate, bicho! Olha lá. Como ele é forte, Bob. Olha as pancadas que ele tá dando, rapaz. Olha o Maximiliano não refresca. Desfalecido, o bicho bruto. O cara tá ali e não aguenta mais. Olha lá. O que ele vai fazer? E agora? Eu acho que daí, meu amigo, não dá mais. Acabou, acabou. Termina o combate. Numa vitória massacrante do atual campeão brasileiro da WWF. Apesar da clara superioridade de Max Miller, o Ian conquistou o respeito de todo mundo ali naquela noite. E a sua resistência fez com que essa luta fosse eleita o combate do ano na BWF. 2019 foi realmente o ano do bicho bruto. Ele derrotou todo e qualquer lutador que ousou desafiar pelo cinturão. Nomes como Mads Alves, Death Rider, Big Boy, Tubarão Negro, Rodox, Toco e derrotou Ace em um clássico instantâneo. Seu ano foi irretocável. Porém, na Noite dos Campeões 3, após ele defender seu cinturão contra o Aniquilador Dante, Vitor Boer usou seu privilégio do cinturão de Maremoto para desafiá-lo imediatamente e se tornar o novo campeão brasileiro. Max teve a sua revanche no último dia 15 de março no Clube Vila Maria. É uma espécie de é uma revanche dos dois lados, né? E agora estão brigando naquela parte da beirada de fora do ringue, olha. Muito perigoso. Pontapé para todo lado. Olha, o Max Miller caiu. O Vitor Boer levanta ele, olha lá. E agora? Não, isso não, isso não! Olha isso! Não, ele ia dar ali o German Suplex lá de cima. Se ele acerta, ele acaba com o Max Miller. Isso, mas o Max segurando nas cordas com toda a força que ele tem. Ai, você viu o que ele fez? Ele jogou o Boer de cabeça no apron. É, aquela parte dura do ringue. Opa! O que você vai fazer, Boer? O que você vai fazer, Boer? Não! Da terceira corda! Não! Quebrou até a cadeira, mano! Estourando a cadeira! E o Max Miller no processo! Que perigo, bicho! Olha aqui que é
que vale um título brasileiro aqui na WWE. Meu Deus, o que o Boer fez, Renato. E a cara, Olha isso. E a expressão do Vitor Boer continua aquela, puramente no ódio. O Max Miller caiu em cima da cadeira e bateu a cabeça no chão. Olha lá, pegou de novo agora pelo pescoço ali, Boer. Olha a sapatada que ele deu nas costas. Olha o que ele faz. Vai tentando o estrangulamento. Vai tentando o estrangulamento. Vai contar o juiz. Olha o Max Miller passando por um momento delicado. Pode perder o combate. Pode ser agora. Pode ser agora. Ele não vai desistir. Ele vai apagar o Max Miller. Apagou o Max Miller. Ele apagou. Acabou. Ele apagou. Acabou. Ele apagou. O juiz tenta conversar com ele, mas apagou. Até hoje, apenas 5 lutadores tiveram a honra de serem chamados de campeão brasileiro. Mas é seguro dizer que o título elevou a carreira de todos eles a outro patamar. Vimos com essa retrospectiva que, apesar de valorizar a carreira de seus campeões, esse campeonato acaba te transformando num alvo. Afinal, é o cinturão mais cobiçado de toda a BWF. Chegamos ao final de mais uma edição do BWF Telecat. Espero que vocês estejam gostando dessas edições especiais que estamos fazendo para que você possa ficar em casa e acompanhar a luta livre nacional. A semana que vem nós voltaremos com um novo programa. Um forte abraço a todos, se cuidem e fiquem com Deus.